Marcela, tem diferença do trigo do Brasil para o trigo da Europa? Tem muita diferença do trigo do Brasil para o trigo da Europa, desde da força do trigo, né, do oak, do work, né, do oak é ótimo, do work do trigo. Aí, agora, só clicar aqui, né? Obrigado. Vai pegando aí. Mas e como é que ele abre assim? Não. Pera aí, gente, mas ele abre, né? Ah, não, tinha que ser pelo meu. Não, assim não dá pra ler, É que não. eu tô em outra live pelo celular. Não, assim não dá, assim não dá. Não, pode deixar. Gente, vai continuar com o chat zoado. Obrigado, amor. Pode deixar. Não, nem se preocupa. Relaxa. O que eu quero é uma água, que eu tô fervendo aqui. Tá, já levo. Obrigado. Ou uma coquinha zero, né? Pode ser também. Eu falando de intestino. Tá, seguinte, gente, o chat não vai me ajudar hoje mesmo. Seguinte, Marcela, sim, tem diferença da força de trabalho do trigo. É totalmente diferente o trigo utilizado lá na Europa, principalmente na Itália e aqui no Brasil. E tem diferença também de como é plantado. No Brasil, a gente tem uma coisa de larga escala, de alta demanda, e muito glifosato, de transgênico demais. Então, o trigo brasileiro é bem ruim mesmo. Tanto que eu atendo muito paciente oncológico, a força do glúten, é o work, né? É a força de trabalho do glúten, exatamente isso daí. Tá? Então, assim, Marcela, por exemplo, pacientes oncológicos, pacientes com câncer, né? A gente corta o trigo totalmente desses pacientes. Esses pacientes, obrigado, meu amor. Esses pacientes, por exemplo, a gente só utiliza, quando vai introduzir farinha de novo, a gente só utiliza farinhas europeias ou brasileiras. Tem duas marcas aqui que a gente utiliza, dois tipos de farinha que a gente utiliza. Eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, não posso falar, né? Mas tem duas só brasileiras que a gente permite utilizar, exatamente por não ter glifosato e por ter uma força de trabalho mais branda, tá? Um work, né, mais brando. Tá bom? Rai, é isso mesmo. Inclusive, Rai, obrigado pela participação e obrigado pelo presente também. João Jesus também, tá? Cristina ou Christian ou alguém aqui também, não dá para ler o nick, tá? Mas obrigado pelas 37 rosas. Gente, obrigado pela participação, tá bom? Eu vou lendo as perguntas de baixo. Eu vou pedir encarecidamente, por favor, não fiquem bravos comigo. Eu vou pedir encarecidamente, quem perguntou, pergunta de novo, porque o chat hoje, para quem chegou agora, o chat do TikTok hoje tá me ferrando, cara. Tá até difícil para eu raciocinar, porque quando eu vou ler a pergunta, o chat baixa sozinho. Isso tá acontecendo hoje a todo momento. Tá? Então perguntem uma vez só e perguntem novamente quem eu não respondi a pergunta, porque o TikTok jogou lá para cima vocês e eu não consigo subir, tá bom? Hipermeabilidade gera respostas autoimune, dores musculares e articulares? Sim, João, mas para quem tem doença autoimune. Para quem tem doença autoimune. Você pode ter até uma sintomatologia, João, autoimune, né? Pode ter dor articular de uma artrite reumatoide, pode ter uma inflamação tireoidiana típica do Hashimoto, mas não é autoimune, é só uma sintomatologia igual à doença autoimune por hipermeabilidade intestinal, tá? Mas a doença autoimune, você tem que ter a doença autoimune, tá? Renan Tato, não. Tá bom, vamos ver. Quem tem endometriose afeta a disbiose? Sim, e uma afeta a outra, tá? Cristina, é uma bola de neve que fica se retroalimentando. Então, a endometriose piora a disbiose piora a endometriose. Eu expliquei isso agora há pouco. Eu vou tentar ser prático agora na pergunta, na resposta. É exatamente pela mediação de citocinas inflamatórias, tá, Cristina? Então, a endometriose, ela faz com que o corpo produza mais leucócitos e aumente a liberação de interleucinas inflamatórias e anti-inflamatórias. E a disbiose faz a mesma coisa. E uma acaba afetando a outra, tá? Então, é uma retroalimentação. Por isso que na endometriose, a gente sempre no começo, a gente corta picos glicêmicos, principalmente vindos de açúcar, a gente corta glúten e corta caseína, tá? Pessoas 70 a mais com diverticulite causa diarreia constante ou pode ser intestino irritado? Causa, cara, tem várias... Sim, Patrícia. Sim, e pode ser os dois. Antes de vocês pensarem em doença, tem que pensar como é que essa pessoa está se alimentando, tá? Ainda mais de 70 anos, às vezes já está com... É assim, ela tem diarreia constante. Pensa comigo, Patrícia. Ela tem diarreia constante. E quando ela se alimenta... Boa parte, né, como o rapaz perguntou lá em cima, né, da vilosidade, né, intestinal, o intestino ele tem aquelas ondinhas, né, que fazem a absorção dos nutrientes no intestino delgado. Quando uma pessoa de 70 anos está com diarreias frequentes, geralmente ela perdeu boa parte dessa velocidade, o intestino está mais reto, por assim dizer, e os nutrientes passam reto. E essa pessoa de 70 anos já tem aí uma tendência à sarcopenia, né, a perda de massa muscular e a desnutrição.
E aí, se essa pessoa tá com problema intestinal e tá com diarreia e perdeu um pouco da vilosidade intestinal, ela passa a absorver ainda menos nutriente, ainda que ela suplemente, ainda que ela tome em cápsula, passa reto. Tá? E aí vira mais ou menos o que eu acabei de responder para a Cristina, tá, Patrícia? Vira uma bola de neve, né? Que dela se alimenta mal, ela fica mais fraca, aí consequentemente ela se alimenta, tem diarreia, fica mais fraca, se alimenta mal, entendeu? Aí nunca mais para, tá? Mas pode sim, pode causar diarreia constante. Sinto dores no abdômen, não sei se adenomiose e diverticulite. Dieta cetogênica pode ajudar? Pode ajudar por desinflamar, por não deixar a adenomiose incomodar tanto Recanto do Sossego. A cetogênica, nesse caso, ela vai funcionar como uma dieta de exclusão. É mais ou menos como uma dieta carnívora, tá, Recanto do Sossego? Pode ser que melhore a saúde intestinal, pode ser que não. Aí só fazendo para saber. Tá? Mas a cetogênica, no seu caso, logicamente vai funcionar reduzindo o pico glicêmico, consequentemente, né, reduzindo o NF-kappa-beta, subindo o MPK, aquela coisa toda. Mas vai funcionar realmente como uma dieta de exclusão, porque você vai acabar retirando algumas merdas da sua alimentação. Tá? Então funciona meio que como uma dieta carnívora, assim, dieta de exclusão. Eu acredito que pode funcionar, Recanto do Sossego. Pode funcionar, tem lógica, né? Fisiológica. Japa! E aí, velho? A Bia, antes do Vinícius tratar minha endometriose, eu vivia com intestino ruim. Exatamente. A Bia, ela tinha muita constipação. A Bia, minha esposa, aí, a Bia moderadora, ela tem endometriose. E ela vivia com constipação. Aí, quando eu comecei a tratar a endometriose dela, ela começou a ir no banheiro todo dia. Né? Tem essa ligação muito prática que eu falei para a Cristina agora. Tá? Japa, é normal comer um pouco a mais de fibra e ter diarreia? Não é normal, é comum. Mas não é normal. Não é para ter. Mas é comum, acontece bastante, tá? Vocês têm que pensar que a matriz alimentar dos nossos alimentos, ela está afetada, né? Então você pode dizer, não, mas eu só como alimento supernatural. Beleza, mas esse alimento supernatural já está afetado, né? Principalmente por pesticida, tá? Então tem essa questão, tá, Japa? O milho que você vai comer, mas é milho. Beleza, é transgênico, né? A gente vai fazer não sei o que do leite, mas a vaca estava inflamada e cheia de antibiótico, né? Tava com alguma inflamação nas tetas e cheia de antibiótico, e por aí vai, né? Então, infelizmente, a gente tem a matriz alimentar está afetada, esse é um grande problema. Gil, tenho refluxo e muitos arrotos, os médicos só passam os prazol da vida, né? Ó, o chat me ferrando de novo. Eu vou tentar chegar na pergunta do Gil. Aí, consegui. Parou o chat, aí. Só passa um prazol. O que fazer para me livrar disso? Gil, o que fazer eu não posso te dizer, porque eu não sei. No teu caso, sem te consultar. Mas assim, baixo por baixo, velho. Insista em chás que vão te ajudar. Não na microbiota, vão te ajudar meu Deus, no pH gástrico. Tá? Então, utilize chá de funcho, chá de hortelã com bastante avidez, assim. Utilizem bastante chá de hortelã, bastante chá de funcho, bastante chá de camomila. E, cara, assim, não é uma recomendação, mas eu testaria, se você não for contratar ninguém para cuidar disso, eu testaria glutamina em alta dose. Tá? Eu testaria glutamina em alta dose. É uma das estratégias que a gente utiliza na nutrição, tá bom? Assim, 10 gramas de manhã, 10 gramas de noite, tá? E mais os chás que vão acalmar o teu estômago, tá bom? Isso costuma ajudar bastante, principalmente chás de hortelã, como eu falei, de funcho, hora ou outra de espinheira santa, de camomila, bastante chá, tá? E glutamina em alta dose. Tem outras abordagens, lógico, né? Quem é paciente meu sabe, né? Pacientes novos aí já pegaram a manha, né? Como é que é? Mas, assim, o que eu posso te falar na live é isso, tá? Psoríase tem causa intestinal? Perguntaram hoje isso. Alguns sim, tá? O que acontece? A psoríase, você pode ver que geralmente quando você está muito ansiosa, piora a tua psoríase. Já notou isso? Tá? E o que você já notou que quando você fica muito ansiosa, principalmente a ansiedade, não tanto a depressão, mas principalmente a ansiedade, você tem ou trava o teu intestino ou dá diarreia. O teu intestino altera na hora. Então a gente tem duas manifestações, principalmente com alterações adrenérgicas e serotoninérgicas, tá? E as manifestações são cutâneas, né, na pele e intestinais, tá, Nerla? Então, psoríase, por ser cutâneo, é bem comum, tá? Bem comum em alterações intestinais, principalmente geradas por fatores emocionais nas mulheres. Isso é bem comum, bem comum. Tem algumas coisas, né, relacionadas ao intestino e diarreia, que com o pico de cortisol, o pico de adrenalina gera esvaziamento gástrico, né? Tem outras questões envolvidas, tá? Que alteram também, obviamente, a produção de neurotransmissor,
tá? Mas a manifestação cutânea é bem comum. A inflamação intestinal pode alterar o metabolismo dos lipídios, aumentando o LDL mesmo com dieta? Sim, totalmente, João. Pode, sim, exatamente. Exatamente pela digestão e pela absorção ou não absorção, ou falta de absorção de micronutrientes no delgado e de minerais no intestino grosso, tá? Intestino permeável. Gente, quando o pessoal fala intestino permeável, é leaky gut. Para quem fala leaky gut, é intestino permeável, tá? É hipermeabilidade intestinal. Por quanto tempo devo cortar glúten e caseína para depois voltar a introduzir? Bibol, depende da abordagem. Eu, Vinícius, faço 30 dias, tá? Nos meus pacientes. Eu faço 30 dias. Mas daí é uma forma que eu desenvolvi para, né, minha, tá? Uma abordagem minha. Patrícia Rossi, obrigado pelo presente. João também, dicas da Ive, Miguel, Bibol, obrigado pela participação de vocês. Estamos em 14% da meta, tá bom? Derla, obrigada, de nada, tamo junto. Vamos ver aqui. Boa noite, síndrome do intestino irritável sempre com diarreia e urgência de evacuar, certo? Mas qual é a pergunta, Vanielsa? Eu preciso saber da pergunta, né? Não adianta só me falar o que está acontecendo. Daí, doutor, não precisa chamar doutor, é só Vinícius mesmo. Tenho muita dor no lado esquerdo que desce nas pernas, uma cólica o tempo todo. O que pode ser? Gente, Daia, quando a cólica desce para as pernas, geralmente é uterina, tá? Aí não me parece ser intestinal. Eu olharia com muita calma a endometriose. Gente, falar rapidamente, só para não fugir da saúde intestinal, mas como acaba ficando ligado, tá? Daia, mulherada, tá? Geralmente, sintomatologia de endometriose. Dores que se irradiam para as pernas, menstruação irregular, não quer dizer que é menstruação longa ou curta, não, é que às vezes é longa, às vezes é curta, tá? Irregular, excesso de coágulo na menstruação, tá? Dor no ato sexual, dor uterina, não é a dor vaginal, é dor uterina no ato sexual, e cólica, que a gente denomina como incapacitante em consulta. O que seria incapacitante? De 0 a 10, é uma dor 8, 9 ou 10. Tá? Isso é a sintomatologia clássica de endometriose, tá bom? Dor que irradia para as pernas, né? Cólica que se irradia para as pernas o tempo todo é tipicamente endometriose. Eu olharia isso. Tomando chá de espinheira santa agora. Isso aí, espinheira santa não é para todo mundo. Tem gente que tem gastrite com espinheira santa, tá? Não é para todo mundo. Ah, espinheira santa me deu gastrite, o que eu faço? Troca por funcho, tá bom? E cuidem, cara. Eu sei que é assim... aquela coisa do pessoal que tem constipação, mulherada faz aquele negócio do... Eu vou falar, eu não ia falar. Mulherada faz um negócio do chá de... Ai, meu Deus, de Sene, né? Mulherada, principalmente mulherada que faz isso, constipação, e aí toma chá de Sene. Cuidado com o chá de Sene, pelo amor de Deus. Porque, como eu falei anteriormente, quando o chat estava bem louco, eu não estava conseguindo responder, quando você... tem um excesso de medicamentos ou chás para evacuar, o teu intestino ele vai ficando preguiçoso. Então, os movimentos peristáticos dele, lá, periostáticos, eu nunca lembro dessa palavra, um nutricionista que não lembra disso, mas tudo bem. Ele começa a ter movimentos mais fracos, mais frouxos. Ele começa a fazer com que... a ter menos movimentos que gera evacuação, tá? Então o excesso de chá de Sene, aquela mulher que toma todo dia chazinho de Sene, isso com o tempo vai gerar um problema muito grande, tá? Isso mesmo que a Bia falou agora, ó, não é porque é natural que não vai fazer mal. Então assim, troquem esse tipo de abordagem, né? Comece a utilizar a tal da ameixa, vocês sabem, da ameixa seca no copo d'água, que é laxante, mas não é tão laxante quanto o chá de Sene. O que o chá de Sene faz? Ele irrita as paredes. É tipo uma cafeína muito forte. Ele irrita as paredes intestinais e gástricas e faz você evacuar. Tá, gente? Então, cuidado com esse tipo de abordagem, tá? Não é porque é chá que pode sair usando, né? Um chá de erva de São João, por exemplo, pode fazer a maior merda do mundo, tá? Tá bom? Então, cuidado, né? Cuidado com a abordagem, tá bom? Morena, descobri que tenho intestino inflamado, emagreci 13 quilos, quero engordar e não consigo. Morena... É exatamente o que eu falei agora há pouco da baixa absorção de nutriente e baixa absorção de mineral, né? Então, o que acontece? Pessoas que têm um intestino muito inflamado, Morena, geralmente elas perdem a velocidade intestinal e elas têm menor absorção de nutrientes. E mesmo que ela coma muito bem, e mesmo que ela suplemente em cápsula, geralmente ela tem uma desnutrição,
tá? Anemias, desnutrição e por aí vai. Tá? Tem que resolver o teu intestino. Senão não. É como o pessoal. Eu não sou disso, tá? Eu não sou louco assim de falar isso o tempo todo, mas o pessoal da minha área, que é nutrição. Nutrição funcional, sempre fala, tudo começa no intestino. Tem um fundo de lógica grande isso daí, tá? Tem um fundo de lógica grande.